Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Prof, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje, videozinho aí de Soyue, né? Soyue, pra quem tava jogando antes, franco atirador. É um atirador diferenciado, eu até gosto bastante dele. E vamos falar um pouco dele hoje. A passiva dele é a precisão. Os ataques básicos infligem 190% de dano físico, mas tem um intervalo maior e não causam acerto crítico. Enquanto isso, a cada 1% de chance crítica é convertida em 2,5 de ataque físico, e a cada 4% de crítico aumenta 1% no dano de ataque básico. Fora de combate, ele ganha furtividade e 16% a 30% de velocidade de movimento ao se aproximar de terrenos naturais. Basicamente, pessoal, o passivo dele fala o quê? Esse campeão aqui, ele não consegue dar acerto crítico, ele não crita. A troco dos auto-ataques dele serem 190% mais eficientes. Traduzindo, esse campeão aqui, ele é um campeão que, meu amigo, ele chega tipo a dar uns late game, uns 300 nada, 3 mil, 4 mil de dano em tanque, tá? Bicho é bruto. Uns 3, 2 mil de ataque em tanque, porque, mano, ele dá muito dano. Aí a primeira habilidade dele, que é o Olho Sereno. Essa habilidade é bem engraçada, né? Porque ela tem umas questões bem interessantes, mas vamos lá. Basicamente é o seguinte, você coloca um dispositivo que dura 300 segundos e fornece visão dentro de 600 a 1000. Pra quem não sabe, 600 a 1000, ele tá falando em distância, tá? 600 metros a 1000. Esse dispositivo pode ser parado uma vez que a cada 50%. Tá, ele basicamente a cada 50 segundos ele prepara um dispositivo e você pode carregar até 3 dispositivos desse, estocados. Os dispositivos são destruídos quando heróis inimigos param em cima deles por um tempo. Traduzindo, se o herói inimigo ficar parado em cima deles, esses dispositivos são destruídos. O processo é acelerado na presença de múltiplos heróis inimigos. Traduzindo, quanto mais herói inimigo tiver em cima do dispositivo, acelera a coisa. Outra coisa que isso aqui não fala é o seguinte. Qual que é a questão? O que o jogo não fala pra você? Pessoal, você pode ter 3 dispositivos desse no mapa, tá? Você pode ter 3 dispositivos no mapa. E aí tem umas outras coisas. Aí tem uma passiva. Ficar imóvel ganha um acúmulo de cilada por segundo, concedendo até 7% de penetração física. Acumula até 5 vezes. Mova-se, faz o efeito de cilada desaparecer gradualmente. Tá, gente, você vai andando e você meio que vai perdendo, né, digamos assim, o tempo da cilada, né. A segunda habilidade é o Concentração Inabalável. Basicamente é o seguinte, essa habilidade, essa habilidade, pessoal, você vai mirar numa direção e quanto mais tempo você segura mirando, maior vai ser a visão que ela tem. Só que é o seguinte, ela vai te dar mais visão a troco do que? Ela tem um raio bem fininho, que é onde causa o dano, tá? Então toma cuidado com isso. Tem que estar falando, mirar na direção causa 580 de dano, mais 250% de ataque físico extra de dano aos alvos inimigos, além de dano físico extra equivalente a 8% da vida máxima do alvo. Traduzindo, isso aqui bate bastante em tanque. Também causa 90% de lentidão por 0,5 segundos. Mirar leva 2 segundos e é possível defletir as balas atiradas antes do período inteiro. Pode armazenar até 3 cargas. Traduzindo, isso é habilidade de carga. Ele pode ter até 3 balas aí no pente, tá, pessoal? E, meu amigo, isso aqui causa muito dano, principalmente late game. Muito dano mesmo. E aí nós temos a ultimate dele, que é a Rota de Fuga. E, bom, lembrando, pessoal, esse campeão, essa ultimate, pelo próprio nome já diz, é o escape do campeão. Salta para trás e atira na direção do alvo, causando 500 mais 168% de dano. E tudo do kit dele não é o que causa mais dano, né? Ao aterrissar, ganha 30% de velocidade de movimento. Ganha 30% de velocidade de movimento por 2 segundos. E basicamente é o seguinte. Balas armazenadas são compartilhadas com concentração inabalável. Então, assim,
A segunda habilidade é meio que compartilhado isso aí também, tá? Então, basicamente é o seguinte, você não consegue usar Ultimate se você não tiver cargas da 2. Se você tiver cargas das 2, você consegue utilizar sua Ultimate, né? Usar a habilidade de ataque básico, remove, reforço, velocidade de movimento instantaneamente. Tá dizendo, deu ataque básico, perdeu velocidade de movimento, ganha que você ganha desse campeão. E ele tem uma passiva. Você vai ver, todas as habilidades desse campeão tem passiva, exceto 2 dele que não tem passiva, né? A passiva dele assim, aumenta o alcance do ataque básico em 25% a cada aprimoramento de nível da habilidade. Assim, quanto mais você upa essa habilidade, lembrando que você faz 3 ups, então é 75% a mais de range. Não é 25 pontos, tá? É porcento. Isso é porcentagem da range do campeão. Então, quanto mais range ele tiver, maior vai ser o range que esse campeão tem, né? E só pela fala dele, pelo jeito dele em si, as habilidades e a própria passiva, já percebe que ele não é um campeão de alto ataque. Então acaba sendo que ele não é muito fácil de jogar. E eu não recomendo você ficar pegando ele porque ele é extremamente difícil. Agora, se você quer treinar com esse campeão, recomendo aí. Ele é forte na mão certa. E é um bom campeão aí pra você masterizar. E aí na descrição, né? Descrição desse campeão ele tem apenas aí que tá falando 2 aliados, porque na verdade grande parte dos aliados desse campeão ainda não chegou, que é a Mulan e o Kai. Basicamente eles são da Grande Muralha, né? São os guardiões da Grande Muralha, então até o momento não temos todos aí os aliados desse campeão. E como eu tava falando, pessoal, esse campeão aqui é diferente até o extremo, tá? Porque ele dá muito dano. A troco dele não ser um DPS alto, ele não tem DPS, né? Que pra quem não manja, DPS é uma coisa que normalmente os atiradores têm, que é o dano por segundo. Esse campeão não tem DPS, DPS dele é extremamente baixo, a troco dele tem muito dano. É claro, se você fazer uma build bonitinha, e uma build que eu recomendo aqui pra vocês fazerem, que até vou aqui mostrar pra vocês, que eu recomendo vocês fazerem, vai aumentar demais o seu DPS. Esse item aqui, pessoal, eu recomendo vocês não fazerem, né? Isso aqui, ó. Mas vamos lá falar aí da build dele, porque eu acho bem interessante, né? Eu até vou trocar... eu já vou trocar essa bota, porque... essa bota... Então vamos lá, vamos começar pela build dele, porque eu acho bem interessante essa build aqui que vocês vão ver. A gente começa com as botas da destreza, 25% de velocidade de ataque. Porque, como eu disse, o ataque básico desse campeão é muito lento. E para você ter o mínimo de DPS e a mínima chance de troca com qualquer campeão, você vai precisar desse item. O segundo item aí é o Machado do Tormento, dá 85 de dano físico, 15 de redução de recarga, 500 de vida. Esse campeão precisa porque ele tem um dano muito alto, a troco dele ser muito lento, né, para bater. E ele tem a passiva Romper, né, que aumenta a perfuração física dele em 58, mas só que isso vai de 58 a 170 de dano. Acertar a habilidade causa lentidão ao primeiro herói inimigo atingido em 10% por 3 segundos. Lembrando, tecnicamente você não vai usar essa passiva. Por quê? Porque essa passiva desse item, meus caros, tem um ponto. A passiva desse item você acaba perdendo, tá? Você acaba perdendo aí essa passiva. Esse item é muito bom, só que, eu vou falar a verdade, sobre esse item, eu recomendo vocês trocarem e colocarem isso aqui, ó. Ah, prof, por que você fala isso? Porque a lâmina sangrenta, ela vai te dar 6 de ataque, 25% de roubo de vida e 500 de vida. Ele tem a passiva reanimar, que quando você fica com vida baixa, de 30%, você ganha aí automaticamente de 400 a 610 de vida, tá? Esse item acaba dando status melhores pro campeão.
Segundo item é o Destruidor, não pode faltar da build dele. Dá 180 de dano, esse campeão escala com muito dano físico. E ele causa 30% de dano extra a inimigos que estão com menos de 50% da vida. Basicamente, você tira um rim dos caras. Aí, quebra estrelas, famoso, né? Tem a passiva Cisão, perfuração física de 40%. Dá 10% de recarga e 10% de... 10% de redução de recarga e 80% de ataque físico. Apocalipse, que basicamente é um item também muito interessante. 60% de ataque físico, 30% de velocidade de ataque. 10% de roubo de vida. E tem a passiva destruição, que os ataques básicos causam dano físico adicional equivalente a 8% da vida do alvo, né? E aí o último item, que eu recomendo, muito bom pra ele, que é a Foice das Sombras. Lembrando, como a passiva dele faz com que a chance de acerto crítico se torne 2.5, basicamente, acho que se eu tiver correto, vai ser 75 de ataque que esse item tá dando, tá? Porque ele dá 25% de chance de crítico. E como a cada 1% de chance de crítico ele ganha 2.5% de ataque, né? 2.5 de ataque. É uns 75 de dano aí que ele vai ganhar só nesse item. Isso acaba sendo muito útil. 30% de velocidade de ataque. 35% na realidade. E 5% de velocidade de movimento. E aí tem a passiva, né? Que é o ataque tempestade. Que é basicamente... aumenta o dano dos seus ataques em 40 e após um acerto crítico. Só que isso é um ponto. Como ele não crita, ele abusa dessa passiva mesmo assim. Após causar um ataque, como ele não crita, a passiva, por incrível que pareça, a passiva desse item é acionada. Você ganha velocidade de ataque adicional, tá? Traduzindo. Você começa a ganhar DPS. Pra esse campeão aqui é muito forte esse item, tá? E como eu tava falando, realmente, esse campeão, pessoal, é um campeão que eu gosto muito. E eu vou falar dos arcanas. Normalmente eu não falo, mas eu vou falar porque especificamente eu acho um campeão bem interessante de falar. E a gente tá levando caça, velocidade de ataque, velocidade de movimento, 1% de cada um. Olhos de águia, ataque físico e perfuração física. E mutação, ataque físico e perfuração física. Basicamente vocês vão ver que a gente tem 29 de ataque, perfuração física mais 100, velocidade de movimento mais 10%, velocidade de ataque mais 10%. Pode não parecer, mas no começo do jogo isso acaba ajudando muito. Mas bem, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. É o que eu queria trazer hoje pra vocês. Esse campeão que eu acho maravilhoso, um ótimo atirador, recomendo, só é difícil de jogar, tá? Mas bem, pessoal, falou, disse e tchau!